Bom dia, meu povo! Que saudade! Boa tarde para você que está me assistindo à tarde, boa noite para você que está me assistindo à noite. Meu nome é Vanessa e eu estou aqui de volta para finalmente a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, das Sagradas Escrituras, tá bom? A gente hoje vai dar continuidade aqui no capítulo 21, tá bom? Então, se você chegou aqui agora, né, tem todos os outros capítulos aí embaixo no canal, tá bom? Então, depois você vai lá e olha um por um. E hoje a gente vai fazer aqui, eu vou mudar um pouquinho, né? Antes eu lia versículo por versículo. Então, o que é que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ler as partes principais, tá? Porque tem muito assim, ele foi para tal lugar, ele se despediu do povo, ele chegou em tal lugar. Então, eu vou dar uma resumida para ver se a gente dá uma enxugada no vídeo e foca na parte principal, onde o Espírito Santo quiser ministrar aos nossos corações, tá bom? Então, pegue aí sua Bíblia, sua canetinha, já vou de verde. E vamos pedir ao nosso professor, consolador, amigo, né, aquele que nos capacita, porque não é de nós, nem é por nós. É tudo dele e para ele. Amém? Então vamos pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, como o Senhor é gentil e maravilhoso, como o Senhor é gracioso, Pai, que apesar de nossas falhas, apesar dos nossos pecados, Senhor, o Senhor decide se revelar a nós. Deus, o Senhor como um Deus tão grande e poderoso, o único, Pai, o único Deus, tão majestoso, que quer se relacionar com nós, Senhor, tuas criaturas, falhas, mas que pela tua graça e o sangue de Jesus derramado sobre nossas vidas, o Senhor se relaciona conosco. É um privilégio para nós, Senhor. Obrigada porque nós podemos, Senhor, ter acesso à tua palavra, ao teu manual de vida, Pai, para que a gente possa direcionar a nossa vida e que a gente possa te glorificar, Senhor, em tudo que a gente faz, Senhor. Te peço mais uma vez a tua graça, teu discernimento, Pai, para que o Senhor nos revele tudo aquilo que o Senhor quer que a gente entenda nesse capítulo e que todos que estão ouvindo nesse momento, Pai, eles possam ouvir a tua voz, eles possam sentir a tua presença, Pai, assim como eu estou sentindo, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Faz morada em nós, Pai. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer um resumo aqui dos capítulos 21 e 22, tá bom? Então, fazendo só uma retrospectiva pra gente não cair assim de paraquedas, que faz tempo, né? Então, no capítulo 21, Paulo, ele se despediu dos Efésios, né? Ele estava na cidade de Éfeso. E aí, quando ele chegou lá na cidade de Éfeso, ele juntou, reuniu os irmãos e falou o que ele estava sentindo que ia acontecer com ele. Ele estava se despedindo deles, achando que ele não ia mais conseguir vê-los, né? Ele estava prevendo a morte, a prisão, tá? Então todos ficaram muito tristes e tal, se reuniram ali, choraram, foi meio que uma despedida. E aí o capítulo 21 começa assim, ó. Versículo 1. Depois de nos separarmos deles, né, do pessoal lá de Éfeso, navegamos diretamente para a ilha de Cós. Então, aqui a gente vai ver, eu vou dar uma pulada, que eles foram para Tiro e depois, ó, no dia seguinte, fomos para Cesareia. Então, lá em Cesareia, Paulo ficou hospedado na casa de Filipe, que era um dos discípulos, né? E Filipe tinha quatro filhas solteiras. Aqui, ó, no versículo 9. Olha aí o versículo 9. Filipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo. Olha essa parte, gente, como é importante. Toda vez que um profeta de Deus, ele é usado para falar com a gente tem que ficar esperto, porque se eu tenho comunhão com o meu Pai, Deus, ele já vai ter me preparado, falado comigo, e o profeta ele vai vir confirmar o que Deus falou comigo. Por isso que a gente precisa ter comunhão com Deus. Veja o que o profeta falou, para vocês entenderem. Chegou um profeta, aproximou deles, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mão, declarou. Então o profeta pegou o cinto de Paulo, amarrou a mão e os pés
E aí esse profeta falou assim: assim diz o Espírito Santo. É isto que os judeus, veja gente, os próprios judeus. É assim que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas olha o que Paulo falou. Mas Paulo respondeu, no versículo 13: o que estão fazendo ao chorar assim e partir meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Paulo, quando saiu de Éfeso, o que foi que ele fez? Ele se despediu deles, porque ele já estava, Jesus já tinha falado para ele que ele estava prestes já a ir preso, açoitado e até mesmo morrer. E aí ele já se despediu com aquela certeza que Jesus já falou para ele. E aí em seguida vem um profeta de Deus e confirma. Então não acredite em tudo que vem, os profetas vêm para você e falam, dizendo que é em nome do Senhor, se antes, muitas vezes, o Espírito Santo não falou com você. Ou até se ele não falou ainda, e você ouve uma profecia, você tem que pedir confirmação ao Senhor. Porque Deus é o seu Pai, Ele não precisa de terceiros para falar o que você nunca nem ouviu. Né? Esse é o que a palavra de Deus nos ensina. Né? A gente viu também que existia um pessoal da igreja, eu esqueci o nome agora, mas eles eram assim. Se o pregador lá falava, acho que Cesareia, era Cesareia, não. Eles iam confirmar na palavra de Deus. Então não vamos perecer por conta de falta de conhecimento, gente. Jesus nos instrui, a gente tem que ter aqui, ó, conhecimento. Senão a gente vai ser levado por vãs doutrinas e a gente vai estar acreditando em cada um que diz em nome do Senhor. E Paulo está nos ensinando isso aqui, né, na carta de Atos, no livro de Atos. E aí, como Paulo, no versículo 14, não se deixou persuadir, conformados dissemos, então que seja feita a vontade do Senhor. Não adianta a gente fugir dos planos de Deus. Não adianta a gente ser fujão feito Jonas, feito eu. Porque o Senhor, Ele vai fazer com que você volte para onde Ele quer que você esteja. E estou eu aqui hoje cumprindo a vontade do Senhor. Amém? E aí, passados aqueles dias, eles foram para Jerusalém. Então, não intimidou Paulo. E Paulo chega a Jerusalém. Aí, vou passar de novo, tá? Resumindo. Aí Paulo foi e se encontrou com Tiago e todos os presbíteros. Tiago, o discípulo, né, de Jesus. E aí, no capítulo 20, o que foi que o pessoal falou? Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e disseram: você percebe, irmãos, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Eles foram informados que você ensina os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. O que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. E aí eles deram uma recomendação para Paulo. Porque assim, qual era o bafafá? Paulo, ele veio dizer, a pregação de Paulo era que não adianta só a lei. Quem salva é Jesus Cristo. Ele veio pregar a ressurreição de Jesus Cristo. Porque os judeus, né, naquela época, eles criam na lei de Moisés. Moisés era o supremo. Se você não cumprisse toda a lei, você era um gentio. E ele falava, se você é judeu, viva na sua tradição, circuncide seu filho, faça tudo que a sua tradição judaica diz. Mas não é isso que vai trazer a sua salvação. E para os gentios ele falava, você não precisa circuncidar o seu filho. Você não é judeu. A salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. E aí quando os judeus ouviram isso, eles disseram, rapaz, o cara está dizendo que Moisés não vale nada, que a lei de Moisés não vale nada. E aí eles falavam que aquilo ali era uma heresia. E aí por isso que eles perseguiam Paulo, porque Paulo estava dizendo para os gentios, não era para os judeus. E ele estava falando a verdade, que não era isso que salvava, era Jesus ressurreto, que era a salvação das pessoas. E aí falaram para ele fazer um ritual, de pegar umas pessoas, rasparem a cabeça, não sei o quê, para deixarem claro para os judeus que Paulo não estava condenando a lei de Moisés. E Paulo aceitou, não, vamos lá, vamos fazer isso, que eu não estou abolindo aqui a lei de Moisés. Só que Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Aí no 27, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei
e contra este lugar, e ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Eles disseram isso no 29. Disseram isso pois antes tinham visto Trófimo, que era um efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo havia levado para dentro do templo. Então eles viram Paulo com o efésio e disseram que Paulo tinha levado o efésio para dentro do templo. E ele não tinha levado, mas acreditaram que sim. E aí, agarraram Paulo, no 30, e o arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Então, procurando ele matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas, que toda Jerusalém estava amontoada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo. Os judeus estavam espancando Paulo. E aí o comandante foi e disse, vamos tirar Paulo daqui, porque senão eles vão matar ele. Aí Paulo olhou para o comandante e disse assim, seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu, você sabe grego? Paulo, ele tinha cidadania romana. Aí, você não é por acaso aquele egípcio, olha a confusão. O comandante nem sabia que era Paulo, achava que ele era um egípcio que já tinha feito alvoroço antes. E aí ele falou assim, no 39, Paulo respondeu, eu sou judeu, Paulo era judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo em pé, na escadaria, fez com a mão sinal ao povo e fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo, eu fico impressionada com Paulo. Paulo tinha apanhado daquele povo. E ele pediu permissão ao comandante para falar com aquele povo. E aí Paulo falou, irmãos e pais, escutem agora o que tem a dizer em minha defesa. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei. Então ele vai dizer aqui, ó, eu não sou contra a lei, eu vivi a lei. Ele era zeloso para com Deus, assim como todos vocês são, ele falando aqui, ó. Versículo 4. Gente, a gente já está no 22. Eu acabei de entrar no capítulo 22, tá? Eu estou aqui no versículo 4, no capítulo 22. Aí ele fala, persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Dele eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco. E fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém. E fui para lá. E os que também lá estivessem para ser punidos. Ora, aconteceu que quando eu viajava, ele vai contar, quando ele se converteu, que quando ele estava viajando, justamente para ir capturar, prender os judeus, ele, andando no cavalo, viu uma luz muito forte. E essa luz cegou ele. O cavalo se assustou. Os soldados que estavam perto dele também viram a luz. E Paulo caiu do cavalo. Tá? Quando a gente está indo numa direção errada, contra a vontade do Senhor, a gente precisa às vezes levar um baque. Ficar cego, sem entender nada, não saber para onde ir. Para poder a gente ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus para o lugar certo. E aí ele disse que ouviu a voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele falou assim, quem está falando? Aí ele disse, sou eu, Jesus Cristo, a quem você persegue. Aí Paulo, na hora de Jesus, aí Paulo perguntou, o que é que eu preciso fazer? Eu e você precisamos parar de querer ser independentes. O ser humano não nasceu para ser independente, para ser dono do próprio nariz. Foi isso que Satanás ofereceu a Adão e Eva lá no Éden. Ele falou, vocês precisam conhecer o bem e o mal. Porque quando vocês conhecerem o bem e o mal, Deus não vai mais mandar em você. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. E aí, a gente tem essa natureza de eu sei o que eu faço, eu sei o que eu devo fazer, para onde eu devo ir. Então, o livre-arbítrio, a independência, nos leva a abismos. Então, nós precisamos voltar e entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E é a vontade dele que nós precisamos fazer e não a nossa. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus não é autoritário. Ele é amoroso e cuidadoso. Então ele sabe que por nós, a gente não vai levar a lugar bom não. Porque o nosso coração é corrompido. Enganoso é o coração do homem. Então ele, com todo o cuidado e amor que tem por nós, vendo tudo lá na frente, ele diz, me escuta. Porque se tu escutar, se tu converter a tua mente e teu coração a mim, a minha vontade é boa, perfeita e agradável,
E aí você vai experimentar isso. E aí Paulo perguntou, Paulo precisou cair, ficou cego. E disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí ele falou, vá para uma cidade tal, que lá vai ter um servo meu chamado Ananias, e ele vai falar com você. E aí ele foi para essa cidade, isso tudo ele conta aqui no 22. E aí Ananias ouviu a voz de Deus e foi lá, quando chegou perto de Paulo, falou assim, Paulo, recupere a visão em nome do Senhor Jesus. Eu vim aqui porque Deus mandou eu falar isso, isso, isso. E aí a partir dali, Paulo recuperou a visão e mudou o rumo da sua vida. Ele não mais perseguia os que criam no Jesus. Ele agora pregava o Jesus ressurreto. E aí ele contou aquilo para os judeus. E aí ele termina de contar isso, aí no 14, versículo 14. Então ele disse, o Deus de nosso Pai, o Deus de nossos pais, escolheu você antemão para conhecer a vontade dele. E a Ananias falou isso para Paulo. Ananias disse, olha Paulo, Deus te escolheu para você levar o evangelho para os gentios. Porque você terá de ser testemunha dele, de Jesus, diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que você está esperando? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome do Senhor. Então Paulo foi batizado e perdoado. Jesus perdoou Paulo de todo o sangue derramado e jogou no mar do esquecimento. Quando voltei para Jerusalém, Paulo falando, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Então Paulo aqui vai dizer que ele viu Jesus. Por isso que ele se tornou um apóstolo, um discípulo. Porque apóstolo, né, todo aquele que viu, que conviveu, que Jesus chamou para a missão. Aí Paulo falou assim no 18, eu vi o Senhor. E ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, que era a tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas Jesus disse a ele, vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Os discípulos não tiveram a coragem e a ousadia de sair do seu lugarzinho, do seu conforto, do seu povo, para ir até os confins da terra pregar para os gentios. Então foi preciso o Senhor levantar Paulo, um homem destemido, para que ele fosse aos gentios, arriscar sua vida e pregar o que ele viu, o Cristo ressurreto. Aí no versículo 22, até aquele ponto a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto, fora, mate-o, porque ele não merece viver. É 25, quando o estavam amarrando com correias, veja, Paulo foi amarrado, igual na profecia que falou, né? Que o profeta amarrou as mãos e os pés. Então quando Paulo estava amarrado com correias, Paulo perguntou ao centurião que ele estava, será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano, sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, o que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Soldados romanos não podiam fazer isso com o próprio romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo, diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu, sou. Aí o comandante disse, eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu, pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano e porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Então aqui a gente vai começar o capítulo 23, a gente vai parar por aqui, tá? Então onde a gente viu 21 e 22. Então veja como Deus, ele pensa em todos os detalhes. Ele escolheu Paulo tendo cidadania, Paulo tinha dupla cidadania, ele era judeu e ele era romano. Então, existem coisas que a gente tem ou que a gente passa que uma hora ela vai ser usada em nosso favor. Se Paulo não fosse um cidadão romano, a história tinha parado aqui. Mas ainda tinha muito a ser feito. E aí a gente vai ver os próximos passos de Paulo, né, a partir do próximo estudo. Então hoje eu espero que o Senhor tenha ministrado ao seu coração. Né? Para mim a mensagem principal aqui é que nós precisamos ter intimidade com o nosso Pai para que a gente não seja levado para caminhos errados, né? Tanto por nossas vontades como por profecias que não vêm do Senhor. Então fique esse ensinamento que a gente precisa sim conhecer as Escrituras, que tudo que a gente for fazer tem que estar baseada na vontade do Senhor,
para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Amém? Vamos terminar com uma rápida oração agradecendo a Ele. Pai, muito obrigada por teu ensinamento, obrigada por teu Espírito Santo, que tão cuidadosamente, tão sabiamente nos ensina, nos revela, abre os nossos olhos. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse dia. E que o Senhor esteja conosco durante todo o dia e que amanhã nós possamos estar aqui mais uma vez para aprender mais de Ti. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Se você gostou e concordou, curte o vídeo. Se você tem algo a comentar, né, deixa aqui nos comentários. Fala o que Deus falou com vocês. Fala o que vocês não concordaram. O importante é que a gente tenha essa comunhão, né, de conversar e tal, tá bom? Então, se você também quiser abençoar alguém, compartilhe esse vídeo. Quanto mais curtida e compartilhamento, mais o YouTube vai começar a entregar conteúdo para as pessoas, para que elas ouçam a palavra do Senhor, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.